O que esperar do setor do algodão em 2024-25? Vamos trazer detalhes para você, mas te convido a acompanhar o Paracatu Rural nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, Alexa e vários outros. Pesquise aí no seu favorito por Paracatu Rural. Agronegócios. O Brasil, durante o ciclo entre agosto de 2023 e julho de 2024, se tornou o maior exportador mundial de algodão a ultrapassar os Estados Unidos. Esse cenário traz cada vez mais ânimo ao produtor rural brasileiro, que já começa a projetar como será o ciclo 24-25 da Pluma. Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e Fábio Lima, gestor de risco do algodão da Stonex, falam sobre perspectivas e desafios para o setor nos meses que estão por vir. Aí eu gostaria que a gente entrasse agora um pouco na questão de perspectivas, né? Para o que você vê de expectativa para a próxima safra, o cenário brasileiro, né? A gente sabe que alguns outros grãos têm aí sofrido com preços baixos durante esse ano de 2024, já vindo um pouco de 2023, desincentivando aí, desmotivando um pouco o produtor. Então eu queria que você falasse como estão as expectativas para a próxima safra, né, de algodão, e como que você avalia o cenário de preços atualmente. Certo. A gente tem talvez duas formas de precificar o algodão. Tem o mercado bolsa, que normalmente precifica grande parte do algodão comercializado internacionalmente, e a gente tem aqui dentro do país uma precificação um pouco diferente, né? Que tem o nosso indicador do CPEA também como uma referência. Só antes de você continuar, desculpa te interromper, quantos por cento o Brasil exporta, né, do que produz do algodão hoje? Hoje a gente está indo para vamos dizer, a gente vai colher uma safra agora em números oficiais de 3,6 milhões de toneladas, né? Se a gente for colocar 1 milhão de toneladas, mais ou menos, fica dentro do país entre estoque e consumo. Consumo umas 600, o restante, as outras 500, 400, a gente vai ficar de estoque. Então, 2 milhões, né, e meio de toneladas aí, a gente espera, né, colocar para fora do país, pelo menos aqui para frente. Já estamos falando de 2,6, talvez na minha pouca experiência, mas pelo que eu estou vendo vai ser mais, né, e a gente caminhe para ficar com esse volume exportado daqui em diante. Então, 80% aí do que a gente tem dentro do país entre estoque e produção acaba indo para fora do país. Né? Legal, mas para contextualizar, mas fica à vontade aí, você estava falando sobre a questão de preço, né, internacional e também... Então, hoje a gente, como a grande parte, a precificação do algodão, quando ela desce para a cadeia, ela começa praticamente em Nova York e sistemas logísticos, né, que a gente divide, o preço do algodão vai ser Nova York mais o basis, né, na prática a gente tem essa precificação internacional. Quando a gente fala de Nova York, hoje ela está em baixa, né, como várias commodities estão, e muito desse reflexo é econômico, macroeconômico, na prática, que a gente tem vivido desde processo pós-pandêmico, né? Como a gente tomou uma inflação e depois vai ter que controlar ela. Então, se a gente volta lá atrás, uma demanda represada, agressiva depois da flexibilização, todo mundo vai correr atrás de produto, o produto sobe exponencialmente por não ter como atender a demanda, isso cria todo o ambiente de, olha, o preço está alto, vamos produzir mais, só que a economia inflacionou de uma tal maneira que ela se tornou um problema para todo mundo e ela tinha que ser combatida, né? E aí vem todo o processo dos bancos centrais. Qual era a perspectiva inicial? Vamos entrar aumentando juros em 2022, 2023 a gente resolve o nosso problema, porque a taxa de juros foi muito alta, mas aí a gente tem o Putin entrando na Ucrânia, uma desestabilidade geopolítica e micro para o Oriente Médio, e se tornou cada vez mais difícil combater essa inflação. A gente está carregando ela e até agora a gente não cortou juros. Ou seja, muita gente errou a leitura, o próprio Banco Central não sabia o que fazer, é muito difícil. E uma hora a gente teria que deflacionar as commodities para que isso se restabelecesse. Chegou o momento, a gente
criou uma recessão industrial, ela tá se comprando um pouco na indústria e os preços começaram a cair. Não tem demanda. E o algodão, por não ser um bem essencial, a demanda está até muito mais baixa do que alimentos. Está deixando-se de lado. Então a gente tem sentido que o processo de falta de demanda está desde pelo menos ali fevereiro, março. Preço de fio caindo na Ásia, o preço da commodity realmente desabou desde então e ele não se recupera e aparentemente a gente não tem uma perspectiva de curto prazo para se recuperar. Né? Porque a gente tem que ler o que está na frente do Banco Central, a gente tenta se antecipar, os economistas tentam calcular, mas eles estão errando muito tempo. A gente está falando eu lembro que em janeiro de 23 a gente falava de corte no meio de 23, até agora a gente não cortou juros americanos. E todo mundo está cauteloso. Então, o que vira uma cautela quando você é um empresário? Vamos comprar para amanhã. Daqui 6 meses eu sei lá o que vai ser 6 meses. E o consumo da mão para a boca. Muito da mão para a boca, só para cobrir realmente propostas que estão mais firmes e o mercado parado. Então, desde a reunião do FED, do dia 31 de julho, né, ele mudou sua postura, falou que vai cortar os juros, mas o mercado ainda não se preparou para tomar posições de risco. Então, a gente está ainda no mercado em baixa, minha leitura é que isso continue, até que a gente possa palpar algum fundamento que realmente nos dê uma previsibilidade daqui para frente de que as coisas vão melhorar, que a gente possa gastar mais, comprar mais roupa. Né? Então, a leitura hoje não está muito sobre a produção de algodão, né? Está muito mais sobre se vai ter demanda ou não. E ela é pessimista, por enquanto. E do lado de oferta, Brasil, ele vai entregar uma safra recorde. A gente não tem muita dúvida sobre isso. Está aqui, está dentro de casa, a gente já entendeu que vai ser esse volume todo de algodão. Né? Os Estados Unidos vai plantar uma área maior do que a gente esperava, com potencial de produzir tanto quanto o Brasil. Não está tendo problema climático, a laninha está fora de jogo, e a gente vê que tem bastante algodão no mundo, então a gente precisa consumir isso. O SDA fala que a gente vai consumir mais? Fala, mas quem que acredita nisso? A economia não dá pra gente algo para palpar e que dê fôlego. O que a gente vê é números otimistas no mês, pessimistas no outro. Otimistas no mês, pessimistas no outro. Então a leitura se tornou econômica bastante difícil, né? Então o mercado se retraiu. E eu acredito que ele vai ficar retraído pelo menos até a gente palpar números mais consistentes. Né? Então toda vez que a gente tiver um número de mercado de trabalho americano, de taxa de juros, a gente vai ver um mercado diferente. E aí a gente vai começar a fazer leituras melhores. Mas se fosse para eu dar uma opinião, eu acho que o mercado vai continuar baixo por um bom tempo. Essa questão que você falou de consumo, tem um tempo já que a gente ouve sobre uma tendência de consumo de fibra natural, né? Um pouco mais arrefecido, desaquecido, porque entraram outros tipos, né, de tecidos, enfim, sintéticos, ganhando esse mercado. Então, assim, por mais que tenha um crescimento do consumo e do apelo para fibras naturais, mas de uma classe que anseia, né, por esse tipo de um produto mais duradouro, com uma característica até mais fina mesmo, de forma geral, a gente ouve falar sobre isso, né? Sobre uma substituição desse tipo de material, no caso da destinação do algodão para têxtil, né? E aí só contribui para a gente, então, chegar nesse cenário que você colocou e nessa expectativa de também uma perspectiva de redução de preços para o algodão, assim como outros grãos, e ainda talvez um pouco até mais prejudicado por essa demanda estar um pouco mais estável, um mercado sem muita procura e uma oferta até que com perspectivas positivas aí para os principais países exportadores. E que bom que diante desse cenário todo o Brasil conseguiu aí continuar exportando, né, e elevar a sua exportação e ganhar mercados à frente dos concorrentes. E talvez a gente tenha alguns ganhos aí novamente geopolíticos, né? O que a gente tem visto é uma China se posicionando geopoliticamente para brigar com os Estados Unidos daqui para frente. De diversas formas, a gente não está falando só militar, mas parece que a forma comercial é uma forma menos grave e que dá bons resultados para eles concorrerem um com o outro.
Então começou as taxações novamente sobre produtos que geopoliticamente são importantes para as duas nações, né? Carros elétricos, baterias, chips, algo nesse sentido. E a gente viu, talvez, a China não vá sofrer taxações no algodão pelos Estados Unidos, mas ela vê que me posiciono com o Brasil, fico parceiro comercial do Brasil, porque ele pode me atender. E eu vou tirando o pé dos Estados Unidos, né? Então, o contexto hoje, a gente sai muito daquela cadeia offshore, que eu pego onde é mais barato e vou deslocando minha oferta e demanda para esses locais, mas eu vou para quem é mais amigável, né? E quem é mais amigável hoje para a China é o Brasil e não os Estados Unidos. Então, a gente, por mais que as demandas voltem, eu sinto que a gente vai ter essa preferência. Para vários tipos de produto, o algodão vai estar nessa cadeia. Fábio, em todos os momentos é importante a gente falar da parte de gestão de custos, gestão de riscos, né? Mas esse mais ainda, a gente está falando sobre uma perspectiva de redução ainda, de queda de preços, e é importante o produtor se proteger nesse momento. Também ficar de olho na parte de custos, porque a decisão tem que ser ainda mais assertiva, já que ele está diante desse cenário. Então, eu queria ouvir a sua visão e recomendações para os produtores, né? Que já tem até uma boa maturidade em relação a isso, mas acho que todos nós sempre temos com que aprender, ainda mais por você ter colocado, né, essa necessidade de o produtor não estar olhando só dentro, não é que você colocou isso, vou reformular aqui, você colocou questões geopolíticas e globais que afetam o setor, então o produtor não fica olhando só para dentro da fazenda dele, preocupado com os custos, insumos, enfim, mas ele tem que ter essa visão global, é um pouco do que a gente está trazendo aqui nesse episódio, mas então eu queria que você colocasse aí essa recomendação para o produtor diante desse cenário. Certo. Claro que cada produtor tem seu custo de produção, ele está gerindo ali dentro da porteira de uma forma eficiente da qual eu não tenho perícia. Ele sabe comprar muito bem seus insumos e gerir sua produtividade. Produtividades estão boas, né, para esse ano. O preço baixo talvez ainda esteja colocando esse produtor dentro de uma rentabilidade aceitável. Não é boa, né, talvez ele precise no algodão se recuperar de soja e milho, só que existe um risco de cair, existe. A gente não tem como saber se vai estourar uma guerra, o Oriente Médio escale, né? E isso torna o preço menor, a economia se desestabilize, ou como eu falei, a gente continua uma batalha contra a inflação por mais tempo. Pode pressionar? Pode. Os preços podem ficar mais baixos. Bom, você pode garantir rentabilidade? Trave preço. Seria mais ou menos a ideia, e aí a gente tem o mercado financeiro a nosso favor, né, que é parte do nosso trabalho aqui dentro da Stonix, é isso, orientar para ele que as coisas não podem acabar aqui. Se você garante sua rentabilidade, é algo certo, só que a gente tem ferramentas que dão uma proteção de algo, né, a gente costuma chamar de opções aqui, e para quem conhece melhor, conhece já a ferramenta de call e call spread, e na prática se o mercado subir, você vai coletar essa participação. Então, imagine que o mercado hoje é 68, você vai travar o preço, você garante sua rentabilidade ali de 10%, por exemplo, mas se o mercado subir depois, se eu tivesse só travado o preço, vendido o preço, eu ficaria 68. E essa ferramenta a mais permite que se o mercado for até 75, né, subir acima de 68, por exemplo, eu vou ficar 75. Então, hoje, da forma mais simples, a gente está falando de proteções assim. Trave e se proteja contra algo. Na prática é isso. Né? O que ele pode trabalhar no momento que ele já está colhendo, no final das contas, é o preço dele. O custo está formado, né? Ele tem esse período e agora talvez seja o mais interessante. Legal, fica aí então essa recomendação do Fábio para vocês que são produtores rurais e têm esse papel, né, de gerenciar a sua atividade, gerenciar o seu negócio e essa oportunidade de fazer a trava. Você falou aí de uma ferramenta, né, do mercado de opções, se alguns conhecem, ótimos, que não conhecem, fica aqui uma oportunidade para a gente trazer um outro episódio para falar um pouco sobre esses tipos de ferramenta. A gente gravou um episódio lá no início do lançamento do Ouço Agro, né, que foi em 2021, que a gente
explicava um pouco os termos do mercado, enfim, mas acho que já é tempo e a gente pode ficar aí em aberto, então, para conversar novamente, mostrar um pouco as reais oportunidades, né? Quais são os tipos de ferramenta, para o produtor conhecer um pouco mais o que ele tem de opção para fazer a melhor gestão de riscos de preços no seu negócio. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! O perdão pode ser frustrante. Quando alguém te faz mal, às vezes, a última coisa que você quer fazer é deixá-lo escapar impune. Para nós, faz mais sentido fazermos justiça com as próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas nos nossos próprios termos. A gente prefere revidar da maneira que a gente considera ser a melhor, né? Até gostamos de oferecer perdão, mas somente quando nós nos sentimos prontos para isso. Todas essas atitudes são super normais. Contudo, Deus raramente nos chama para vivermos uma vida normal. Assim, a nossa resposta padrão ao sermos injustiçados deve ser o desejo de perdoar. Isso não significa que devemos evitar raiva, mágoa ou tristeza. Significa que nós devemos caminhar em direção ao perdão. Quando a gente escolhe evitar guardar rancores contra os outros, nós podemos estar confiantes de que Deus faz o mesmo conosco. Se houver alguma situação onde você se sente injustiçado por alguém, pare por um momento. Reconheça o que aconteceu. Converse com Deus a respeito de como você se sente. Em seguida, peça para Deus te ajudar a perdoar quem te ofendeu. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.